Lucas Ferreira nunca havia corrido tanto na vida. O Uber parou em frente ao condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, e ele praticamente saltou para fora, jogando as notas para o motorista sem nem contar. A reunião em Brasília tinha terminado mais cedo, e ele decidiu voltar para casa sem avisar ninguém. Queria fazer uma surpresa para Pedro. Subiu as escadas de mármore branco de 2 em 2 degraus, o coração batendo forte no peito. Havia ficado apenas uma semana fora, mas seu filho fazia uma falta danada. Principalmente agora, com tudo que estavam enfrentando depois da morte de sua esposa Camila há 2 anos. A leucemia de Pedro havia virado suas vidas de cabeça para baixo, e cada momento juntos havia se tornado precioso como ouro. Parou na frente da porta do quarto de Pedro, ouvindo vozes alegres vindas lá de dentro. Uma voz feminina que não reconhecia, misturada às risadas cristalinas de seu filho. A empregada finalmente havia encontrado uma nova faxineira, como havia prometido 3 semanas atrás. Lucas sorriu, feliz que Pedro não estivesse sozinho durante suas ausências de trabalho. Girou devagar a maçaneta, querendo entrar sem fazer barulho para não estragar o momento de alegria do filho. Mas o que viu fez seu mundo desabar. Uma jovem mulher de uniforme de faxineira, vestido azul claro, com avental branco e uma toquinha, estava de pé na frente de Pedro com uma máquina de cortar cabelo na mão. Mas não estava usando no menino. Estava passando em seus próprios cabelos castanhos, se raspando completamente enquanto seu filho a olhava com admiração nos olhos. "Pronto, pequeno Superman", disse Marina, desligando a máquina e passando a mão na cabeça agora completamente careca. "Agora somos iguais de verdade." Pedro, sentado na cama com sua camiseta azul do Superman, explodiu numa gargalhada tão pura e feliz que Lucas não ouvia há meses. O menino bateu palmas entusiasmado, seus olhos azuis brilhando com uma alegria que parecia impossível considerando a batalha que estava enfrentando. "Marina, você é demais", gritou Pedro. "Agora você parece um super-herói de verdade como eu." A faxineira se ajoelhou na frente do menino e pegou suas mãozinhas com delicadeza. "Você é o verdadeiro super-herói aqui, campeão. Eu sou só sua assistente especial." Lucas ficou imóvel na porta, a mala de viagem escorregando devagar da mão até cair no chão com um barulho surdo. Seu coração estava se partindo e se refazendo ao mesmo tempo. Quem era essa mulher? Por que tinha feito uma coisa dessas? Em 3 semanas já havia criado um laço tão profundo com seu filho? As lágrimas começaram a descer pelo rosto sem que ele percebesse. Em todos os 8 meses de doença de Pedro, havia visto médicos, enfermeiros, parentes e amigos se aproximarem de seu filho com compaixão. Mas nunca ninguém havia feito um gesto tão puro, tão espontâneo, tão cheio de amor. Marina se virou de repente, talvez sentindo sua presença. Os olhos deles se encontraram por um instante que pareceu eterno. Ela tinha os olhos verdes mais profundos que ele já havia visto. E naqueles olhos havia uma doçura e uma força que o deixaram sem fôlego. Mas o que o destruiu completamente foi o que viu no rosto daquela desconhecida. Não constrangimento por ter sido flagrada, não medo da reação do patrão, mas apenas um sorriso doce e uma lágrima solitária descendo pela bochecha. Quem era realmente Marina Silva e como havia conseguido mudar a vida de seu filho de forma tão profunda em apenas 3 semanas? Marina Silva se levantou devagar, os joelhos tremendo ligeiramente enquanto ficava cara a cara com Lucas Ferreira. Havia ouvido falar dele pela empregada, empresário de sucesso, viúvo há 2 anos depois da morte prematura da esposa Camila num acidente de carro, pai dedicado, mas sempre obrigado a viajar a trabalho. Um homem que havia construído um império imobiliário, mas que perdeu o sorriso quando o destino levou tudo que amava. Mas agora, olhando em seus olhos, via apenas um pai destruído, pelo medo de perder também seu filho. "Senhor Lucas", sussurrou, a voz quase inaudível. Não sabia que tinha voltado antes do previsto.
Lucas não conseguia falar. A olhava como se fosse uma aparição, um milagre caído do céu no quarto de seu filho. Os cabelos dela estavam espalhados no chão ao redor dos pés, como pétalas de uma flor sacrificada por uma causa maior. Papai! Gritou Pedro, pulando da cama e correndo para ele de braços abertos. Olha, a Marina fez igual a mim. Agora somos uma dupla de super-heróis carecas. Lucas se ajoelhou e abraçou o filho, apertando forte contra o peito. Sentiu o corpinho que havia emagrecido nos últimos meses, mas que agora tremia de empolgação pura, não de fraqueza. Como você está, campeão? Murmurou, beijando a cabeça careca. Ótimo, pai. Nessas 3 semanas, a Marina me ensinou um monte de coisas sobre super-heróis sem cabelo. Sabia que tem vários super-heróis carecas? Professor X, Lex Luthor, mesmo ele sendo vilão, a Marina disse que no fundo até os vilões podem virar mocinhos se alguém acreditar neles. Lucas ergueu o olhar para Marina, que havia ficado calada no canto do quarto, as mãos entrelaçadas na frente do avental branco. A luz da tarde que filtrava pela janela a iluminava por trás, criando uma auréola dourada ao redor de sua cabeça raspada. Pedro, disse Lucas suavemente, que tal você ir na cozinha pegar um copo d'água? Papai precisa conversar com a Marina. O menino acenou empolgado e saiu correndo. Correndo, algo que Lucas não via há meses. Ficaram sozinhos no quarto decorado com pôsteres do Superman. O silêncio ficou pesado. Lucas se levantou devagar, sem nunca tirar os olhos daquela jovem mulher que acabara de fazer algo que o havia mexido no fundo da alma. Por quê? Foi a única palavra que conseguiu pronunciar. Marina baixou os olhos, as bochechas ficando rosadas. Senhor, quando a dona Benedita me explicou a situação do Pedro, eu vi logo como ele se sentia, diferente, assombrado pelos olhares de pena das pessoas. A voz dela falhou um pouco e Lucas viu suas mãos tremerem. Vi tanta tristeza nos olhos dele, Sr. Lucas. É só uma criança de 8 anos. Não devia carregar esse peso sozinho. Pensei, se eu também fosse careca, talvez ele se sentisse menos sozinho. Talvez entendesse que ser diferente não significa estar errado. Lucas sentiu algo se quebrar dentro do peito. Mas a senhora trabalhou aqui 3 semanas. Por que hoje? Marina ergueu os olhos e pela primeira vez o olhou diretamente. Porque hoje Pedro me contou que o senhor estava voltando e ele tinha medo. Medo que o senhor tivesse vergonha dele, que não o abraçasse mais como antes. Vergonha? Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho disse isso? Disse. Eu não podia deixar ele continuar acreditando numa mentira dessas. Toda criança merece se sentir amada exatamente como é. Lucas olhou para aquela mulher extraordinária e percebeu que havia algo mais naqueles olhos verdes. Algo que ela ainda não havia revelado, mas que explicava a compaixão profunda demais para ser apenas profissional. Marina cresceu sabendo o que era diferente. Aos 17 anos, quando seu irmão caçula Mateus foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, ela se tornou sua cuidadora principal depois que os pais morreram num acidente de carro. Durante 2 anos, viveu entre hospitais, salas de quimioterapia e a luta desesperada para salvar a única família que lhe restava. Mateus era exatamente como Pedro, corajoso, sonhador, obcecado por super-heróis. Quando o cabelo dele começou a cair, Marina cortou o seu também. Quando ele tinha medo das injeções, ela inventava histórias sobre como os remédios eram poções mágicas que o tornariam mais forte. Quando ele chorava de dor, ela cantava as músicas favoritas dele até adormecer. Mas aos 19 anos, Marina perdeu Mateus. O câncer voltou com força redobrada e em 3 meses ele se foi, deixando-a completamente sozinha no mundo. Durante 6 anos, ela trabalhou em casas de família, sempre evitando empregos que envolvessem crianças. A dor era grande demais.
Até que Dona Benedita mencionou um menino de 8 anos com leucemia, um pai desesperado e uma casa que precisava de alguém que entendesse. No primeiro dia de trabalho, quando ouviu Pedro chorar, Marina sentiu algo que não experimentava há anos. O instinto de proteger, de curar, de amar uma criança que estava passando pelo mesmo inferno que seu irmão havia passado. Pedro não está reagindo bem ao tratamento. Dona Benedita havia explicado, enquanto Marina organizava os produtos de limpeza. O médico diz que a leucemia está resistente. O menino tem poucos meses. Mas quando Marina observou Pedro nas primeiras semanas, algo não batia. Ele estava cansado, sim, mas não apresentava a deterioração física típica de uma leucemia agressiva. Ele brincava quando pensava que ninguém estava vendo. Sua pele tinha cor, seus olhos tinham brilho. Marina havia visto crianças em estágio terminal. Pedro não parecia uma delas. Durante as 3 semanas seguintes, ela se aproximou dele gradualmente. Descobriu que ele adorava histórias, que era inteligente demais para sua idade, que sua tristeza não vinha tanto da doença quanto da solidão e do medo de decepcionar o pai. Tia Marina, Pedro havia perguntado na semana anterior. Você acha que eu vou morrer? A pergunta cortou o coração dela. Por que você pensa isso, meu amor? Porque todo mundo fica triste quando me olha. E o doutor sempre franze a testa quando examina meus exames. Papai chora escondido no banheiro. Foi nesse momento que Marina decidiu fazer algo radical. Se Pedro ia lutar contra o câncer, ele precisava de esperança, não de pena. Precisava se sentir forte, não frágil. E se havia uma coisa que ela havia aprendido cuidando de Mateus, era que o estado emocional de uma criança afetava diretamente sua recuperação física. Pedro, ela disse, amanhã, quando seu pai voltar, vou fazer uma coisa especial. Vou mostrar para ele e para você que ser diferente pode ser uma superpoder. Na manhã seguinte, quando pegou a máquina de cortar cabelo, Marina não pensou 2 vezes. Se esse gesto desse a Pedro um dia a mais de felicidade, já teria valido a pena. O que ela não esperava era a reação de Lucas, nem a conexão imediata que sentiria com aquele homem quebrado que estava lutando para salvar o filho da mesma forma que ela havia lutado para salvar o irmão. Quando Lucas a confrontou sobre seus motivos, Marina percebeu que havia encontrado alguém que entendia a profundidade da sua dor. Alguém que, como ela, faria qualquer coisa por uma criança em sofrimento. Mas seria que Lucas aceitaria saber toda a verdade sobre o passado dela? E mais importante, seria que ele estava pronto para ouvir o que ela suspeitava sobre o verdadeiro estado de Pedro? O primeiro dia como cuidadora oficial de Pedro começou diferente de tudo que Marina havia imaginado. Lucas havia dispensado a babá anterior e dado a ela total autonomia para criar uma rotina adequada para o menino. Pela primeira vez em meses, ela se sentia útil de verdade. Bom dia, meu pequeno cientista, ela cumprimentou ao entrar no quarto. Pedro estava acordado, brincando com um boneco do Superman, mais animado do que ela o havia visto antes. Tia Marina, papai disse que você vai ficar comigo o tempo todo agora. Exato. E hoje vamos fazer experimentos muito legais. Marina havia preparado uma série de atividades baseadas na terapia ocupacional que Mateus havia feito. Nada de médico, apenas brincadeiras que por acaso ajudavam a avaliar coordenação, força e resistência. Durante a manhã, enquanto brincavam, Marina fez observações importantes. Pedro conseguia correr por mais tempo do que esperado. Sua coordenação motora estava excelente. Seus reflexos eram rápidos e precisos. Mais importante, ele não apresentava nenhum dos sinais que ela conhecia tão bem. Não havia sangramento nas gengivas, não havia hematomas inexplicáveis, não havia a palidez extrema que Mateus desenvolvera. Pedro, ela disse durante o almoço, quando foi sua última consulta médica? Há 2 semanas. O Dr. Henrique disse que eu estava
Como mesmo, tia Marina, resistente? Resistente ao quê? Aos remédios, que meu corpo não queria ficar bom. Pedro baixou a voz. Ele falou para o papai que talvez não adiantasse mais fazer químio. O sangue de Marina gelou. Se Pedro estava resistente ao tratamento, deveria estar piorando visivelmente. Mas o menino na sua frente estava claramente melhorando. Naquela tarde, quando Lucas chegou do trabalho, Marina estava determinada a confrontá-lo com suas observações. Senhor Lucas, preciso falar com o senhor sobre Pedro. Eles se sentaram no escritório e Marina compartilhou tudo o que havia observado. A energia crescente do menino, sua coordenação excelente, a ausência de sintomas típicos de leucemia resistente. Marina, Lucas disse cansado, eu sei que você tem boas intenções, mas 15 especialistas confirmaram o diagnóstico. Pedro tem leucemia linfoblástica aguda em estágio avançado. Mas e se não tiver? Marina respirou fundo. Respirou fundo. Senhor Lucas, eu cuidei do meu irmão com a mesma doença. Eu sei como uma criança com leucemia agressiva se comporta. Pedro não está agindo como uma criança terminalmente doente. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. O que você está sugerindo? Que peguemos os exames de sangue mais recentes e busquemos uma segunda opinião de um médico que não conheça o histórico dele. Você acha que pode haver um erro? Antes que Marina pudesse responder, Pedro apareceu na porta correndo, literalmente correndo, para abraçar o pai. Papai, olha só! Pedro fez uma série de polichinelos perfeitos. A tia Marina me ensinou. Consegui fazer 20 seguidos. Lucas olhou para o filho, depois para Marina, com uma expressão que misturava esperança e medo. 20 polichinelos seguidos, ele murmurou. Há 3 meses, Pedro mal conseguia subir as escadas. Marina assentiu. Por isso, acho que precisamos investigar melhor. Não estou dizendo que Pedro não tem leucemia. Estou dizendo que talvez a situação não seja tão grave quanto nos fizeram acreditar. Lucas pegou Pedro no colo, observando o rosto corado e os olhos brilhantes do filho. Marina, ele disse finalmente, marque uma consulta com outro especialista. Quero uma segunda opinião sobre tudo. Diagnóstico, tratamento, prognóstico. Aquela noite, depois que Pedro dormiu, Marina e Lucas conversaram até tarde sobre esperança, medicina e a possibilidade de que, às vezes, os milagres começam quando alguém se recusa a aceitar uma sentença de morte. Mas nenhum dos dois imaginava que a descoberta que estava por vir seria ainda mais chocante do que qualquer coisa que haviam considerado. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Seus comentários e apoio significam muito. E é isso que me motiva a continuar trazendo histórias que emocionam. Muito obrigado mesmo. A consulta com a doutora Fernanda Costa, oncologista pediátrica do Hospital Sírio-Libanês, estava marcada para quinta-feira. Mas na terça-feira anterior, Pedro teve uma crise que quase cancelou todos os planos. Marina estava ensinando Pedro a fazer um castelo de cartas quando ele subitamente começou a suar frio e a respirar com dificuldade. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas desta vez Marina estava presente para observar cuidadosamente. Pedro, olha para mim, ela disse com calma, cronometrando mentalmente a duração da crise. Respira comigo, inspira devagar, segura, solta. Durante 15 minutos, ela guiou Pedro através de exercícios de respiração que havia aprendido no hospital com Mateus. Gradualmente, a respiração do menino se normalizou e ele voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Quando Lucas chegou em casa e soube da crise, entrou em pânico total. Marina, precisamos levá-lo ao hospital. Pode ser uma complicação grave. Senhor Lucas, Marina disse gentilmente, antes de sairmos correndo, pode me mostrar os últimos exames de sangue de Pedro? Lucas trouxe uma pasta grossa do escritório.
Enquanto ele telefonava para o médico, Marina analisou os laudos com a experiência adquirida durante anos cuidando de Mateus. O que viu a deixou confusa. Os valores estavam oscilando de forma inconsistente. Numa consulta, os leucócitos estavam baixos. Na seguinte, normais. Depois, levemente altos. Mas em nenhum momento apresentavam o padrão típico de leucemia resistente que justificaria um prognóstico terminal. Senhor Lucas, ela chamou, interrompendo sua ligação. Esses exames são todos do mesmo laboratório? Sim, por quê? E sempre colhidos pelo mesmo técnico? Lucas franziu a testa. Acho que sim. O Dr. Henrique tem uma equipe fixa que acompanha os pacientes em casa. Marina sentiu um frio na barriga. Senhor Lucas, posso sugerir que na próxima coleta usemos um laboratório diferente? Apenas para comparar? Você desconfia de alguma coisa? Desconfio que pode haver inconsistências, variações técnicas que estão mascarando a real condição de Pedro. Naquela tarde, sem avisar Dr. Henrique, Lucas levou Pedro ao laboratório do Hospital Sírio-Libanês para uma coleta completa de sangue. Enquanto esperavam o resultado, Marina observou Pedro brincando na sala de espera. Ele estava interagindo naturalmente com outras crianças, rindo, correndo. Nada no seu comportamento sugeria uma criança em estágio terminal. Mais intrigante ainda, as outras crianças em tratamento oncológico na sala eram visivelmente diferentes de Pedro. Mesmo aquelas em remissão apresentavam sinais sutis que Pedro simplesmente não tinha. Tia Marina, Pedro sussurrou enquanto observava um menino careca dormindo no colo da mãe. Por que ele parece tão cansado? Eu ficava assim também? A pergunta inocente confirmou as suspeitas de Marina. Pedro nunca havia apresentado o nível de debilitação típico da leucemia avançada. 2 dias depois, os resultados chegaram. Lucas ligou para Marina às 7 da manhã, a voz tremendo de emoção. Marina, você precisa vir aqui agora. Os exames estão completamente diferentes dos anteriores. Quando Marina chegou na mansão, encontrou Lucas segurando 2 folhas de papel com mãos trêmulas. Olha isso, ele disse. Os exames do laboratório de sempre dizem que Pedro está com leucemia agressiva. Os exames do Sírio-Libanês dizem que ele está em remissão completa há pelo menos 2 meses. Marina pegou os laudos e comparou os resultados lado a lado. Era impossível que fossem do mesmo paciente, Senhor Lucas. Ela disse lentamente. Acho que descobrimos por que Pedro está melhorando, apesar do que os médicos diziam. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez Pedro esteja curado há muito tempo e alguém está escondendo isso de vocês. Lucas ficou pálido. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Marina olhou para Pedro, que brincava feliz no jardim, completamente alheio ao drama que se desenrolava. Essa é a pergunta que precisamos responder antes da consulta de quinta-feira, ela disse. Porque se estivermos certas, isso muda absolutamente tudo. Marina passou a noite toda pesquisando sobre Dr. Henrique Cavalcante na internet. O que descobriu a deixou profundamente preocupada. Havia discussões em fóruns médicos sobre tratamentos prolongados desnecessariamente, famílias questionando diagnósticos e pelo menos 3 processos por erro médico que foram misteriosamente arquivados. Na manhã seguinte, ela decidiu fazer algo que sabia que estava ultrapassando limites. Ligou para sua antiga professora de enfermagem, doutora Sandra Reis, que trabalhava na supervisão do Hospital Sírio-Libanês. Marina, que surpresa! Como você está, querida? Depois de colocar a conversa em dia, Marina explicou a situação delicadamente, sem mencionar nomes inicialmente. Doutora Sandra, tenho uma pergunta hipotética. É possível que um médico mantenha um paciente em tratamento desnecessariamente? Infelizmente, sim. Já vi casos de profissionais que prolongam tratamentos por interesse financeiro ou até mesmo por ego, não querendo admitir que erraram o prognóstico inicial.
Marina respirou fundo. E se eu citasse o nome Dr. Henrique Cavalcante? O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Marina, doutora Sandra disse finalmente. Onde você ouviu esse nome? Ele está tratando uma criança que eu cuido. Preciso te ver pessoalmente. Pode vir ao hospital hoje? 2 horas depois, Marina estava no consultório de doutora Sandra, ouvindo um relato que a deixou horrorizada. Dr. Henrique está sob investigação há 2 anos. Doutora Sandra explicou em voz baixa. Há evidências de que ele mantém pacientes em tratamento mesmo quando estão em remissão, especialmente crianças de famílias ricas. Mas como ele consegue falsificar exames de sangue? Ele tem um laboratório particular que faz coletas domiciliares. Os suspeitas é que ele dilui amostras com sangue de pacientes realmente doentes ou até mesmo manipula os resultados diretamente. Marina sentiu o mundo girar. Quantas crianças? Pelo menos 20 casos suspeitos nos últimos 3 anos. Mas as famílias têm medo de falar. Quem vai questionar um diagnóstico de câncer? Por que ele não foi preso? Doutora Sandra suspirou. Ele tem conexões políticas poderosas. E é difícil provar manipulação médica sem evidências diretas. Precisaríamos que uma família corajosa topasse enfrentá-lo publicamente. Marina sabia que tinha encontrado sua resposta e sua missão. Quando voltou para a mansão, encontrou Lucas brincando com Pedro no jardim. A cena era linda. Pai e filho correndo atrás de uma bola. Pedro rindo com uma energia que não condizia em nada com uma criança terminalmente doente. Senhor Lucas, Marina chamou. Preciso contar o que descobri. Eles se sentaram no escritório enquanto Pedro cochilava. E Marina relatou toda a conversa com doutora Sandra. Lucas ouviu em silêncio, sua expressão passando de incredulidade para raiva, e finalmente para uma determinação feroz. Você está dizendo que meu filho pode estar curado há meses e esse desgraçado me fez acreditar que ele estava morrendo? É exatamente isso que estou dizendo. Lucas se levantou e caminhou até a janela, as mãos cerradas em punhos. Marina, se isso for verdade, se esse homem brincou com a vida do meu filho por dinheiro, vamos provar que é verdade, Marina disse com determinação. E vamos garantir que ele nunca mais faça isso com nenhuma família. Lucas se virou para ela. Como? Amanhã, na consulta com a doutora Fernanda, vamos levar todos os exames. Vamos pedir que ela analise tudo desde o início. E se ela confirmar nossas suspeitas, vamos tornar isso público. E se o Dr. Henrique tentar nos impedir? Marina sorriu pela primeira vez em dias. Então, ele vai descobrir que mexeu com a família errada. Porque eu não vou deixar que ele faça com Pedro o que não pude impedir que fizessem com Mateus. Naquele momento, Pedro apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentamente. Papai, tia Marina, posso brincar mais um pouco? Estou me sentindo super forte hoje. Lucas olhou para Marina e ambos souberam que estavam prontos para a batalha de suas vidas. A consulta com a doutora Fernanda Costa começou com uma análise completa do histórico médico de Pedro. A oncologista, uma mulher séria de 50 anos com décadas de experiência, examinou cada laudo com atenção meticulosa. Pedro estava sentado na maca, balançando as pernas animadamente, claramente sem desconforto. Para qualquer observador médico experiente, ele parecia uma criança saudável. Senhor Ferreira, doutora Fernanda disse finalmente. Finalmente. Há inconsistências graves nestes laudos. Os exames que o senhor trouxe do nosso laboratório mostram uma criança em remissão completa, mas os exames do laboratório do Dr. Cavalcante sugerem leucemia resistente. Lucas se inclinou para a frente. Como isso é possível? Frankly, não é possível medicamente. Uma criança não tem leucemia agressiva numa terça-feira e remissão completa numa quinta-feira. Doutora Fernanda olhou diretamente para Lucas. Suspeito que houve manipulação dos resultados anteriores. Marina interviu. Doutora, Pedro apresenta algum sinal clínico de leucemia ativa? Doutora Fernanda fez um exame físico completo em Pedro,
Palpou linfonodos, examinou garganta e olhos, verificou sinais vitais. Pedro cooperou alegremente, fazendo piadas durante todo o processo. Nenhum sinal clínico, ela confirmou. Este menino está em excelente saúde. Diria até que nunca teve leucemia agressiva. Como assim? Lucas sentiu o mundo girar. Pelos registros que analisei, Pedro teve leucemia linfoblástica aguda há 8 meses. Tratamento padrão. Respondeu perfeitamente bem. Melhor que 80% dos casos que vejo. Deveria ter entrado em remissão há pelo menos 5 meses. Então, por que Dr. Henrique manteve o tratamento? Doutora Fernanda hesitou antes de responder. Senhor Ferreira, preciso ser delicada aqui. Dr. Cavalcante está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina por práticas questionáveis. Lucas ficou lívido. Que tipo de práticas? Prolongamento desnecessário de tratamentos, especialmente em pacientes de famílias com alto poder aquisitivo. O silêncio na sala foi quebrado pela voz inocente de Pedro. Quer dizer que eu não vou morrer? Todas as cabeças se voltaram para o menino. Ninguém havia percebido que ele estava seguindo a conversa. Oh, meu amor. Marina se aproximou dele. Você nunca ia morrer. Você está curado há muito tempo. Pedro olhou confuso. Mas o doutor Henrique disse... O doutor Henrique estava errado, Lucas disse, puxando o filho para seus braços. Você está bem, Pedro. Completamente bem. Pedro começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio puro. Posso ir para a escola? Posso jogar futebol? Posso ser uma criança normal? Pode tudo isso e muito mais, doutora Fernanda sorriu. Vou preparar um relatório completo confirmando sua remissão total. Quando saíram do hospital, Pedro correu para o estacionamento com uma energia que Lucas não via há quase um ano. Marina e Lucas caminharam em silêncio, processando a magnitude do que haviam descoberto. Marina, Lucas disse finalmente, se não fosse por você, eu nunca teria questionado. Pedro teria continuado doente indefinidamente. Qualquer pessoa que realmente amasse Pedro teria notado, Marina respondeu. O problema é que Dr. Henrique contava com o medo dos pais para não questionarem. Lucas parou e olhou para ela. Você salvou meu filho. Literalmente salvou a vida dele. Nós salvamos, Marina corrigiu, porque agora vamos garantir que ele nunca mais faça isso com nenhuma criança. Naquela noite, enquanto Pedro dormia profundamente pela primeira vez em meses, sem medicamentos desnecessários, Lucas e Marina planejaram como expor Dr. Henrique e proteger outras famílias. Mas o que não sabiam era que o médico já estava ciente de que haviam procurado uma segunda opinião. Na manhã seguinte, Lucas foi acordado por uma ligação às 6 da manhã. Dr. Henrique estava visivelmente alterado. Senhor Ferreira, soube que levou Pedro a outro médico sem me consultar. Isso é extremamente perigoso para uma criança em estado terminal. Terminal? Lucas respondeu friamente. Doutor, Pedro está em remissão completa há meses. A doutora Fernanda Costa confirmou ontem. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Senhor Ferreira, Dr. Henrique tentou se recompor. Doutora Costa não conhece o caso como eu. Pedro tem leucemia resistente. Precisa de acompanhamento especializado. Doutor, Lucas o interrompeu. Não precisa mais acompanhar meu filho. Estou transferindo o caso para o Hospital Sírio-Libanês. Isso é um erro grave. Vou entrar em contato com o Conselho Tutelar se necessário. Lucas desligou o telefone, mas ficou preocupado. Homens como o Dr. Henrique não desistiam facilmente de suas fontes de renda. 2 horas depois, Marina chegou agitada na mansão. Senhor Lucas, recebemos uma visita muito importante hoje. Quem? Doutora Sandra trouxe 2 mães cujos filhos também foram tratados pelo Dr. Henrique. Elas querem conversar conosco. As 2 mulheres que chegaram eram Carla Mendes e Patrícia Santos. Ambas haviam passado pela mesma situação. Filhos diagnosticados com câncer por Dr. Henrique, tratamentos prolongados e descoberta tardia de que as crianças já estavam curadas há meses.
Minha filha Sofia passou um ano inteiro fazendo quimioterapia desnecessária, contou Carla, secando as lágrimas. Quando procurei uma segunda opinião, descobri que ela estava curada há 8 meses. Patrícia completou. Meu filho Gabriel foi submetido a procedimentos dolorosos que não precisava. Dr. Henrique dizia que era prevenção para evitar recidivas. Lucas sentiu uma raiva crescer no peito. Quantas crianças vocês acham que ele fez isso? Pelo menos 20 casos confirmados, doutora Sandra respondeu, mas suspeitamos que sejam muito mais. Ele escolhe famílias ricas, pais desesperados que não questionam diagnósticos médicos. O que precisamos fazer? Lucas perguntou. Denúncia formal no Conselho Regional de Medicina, processo criminal por estelionato e maus tratos e exposição pública do caso. Doutora Sandra explicou. Mas precisamos estar preparados. Dr. Henrique tem advogados poderosos. Naquela tarde, enquanto as mães organizavam a documentação para a denúncia, Pedro brincava no jardim com Sofia e Gabriel. As crianças se tornaram amigos instantaneamente, unidos pela experiência compartilhada. Marina observava as 3 crianças correndo e rindo, todas saudáveis, todas roubadas de meses de infância normal por um médico ganancioso. É inacreditável, ela murmurou para Lucas. 3 famílias destruídas por puro interesse financeiro. Mas agora vamos acabar com isso, Lucas respondeu com determinação. Vou usar todos os meus recursos para garantir que ele nunca mais pratique medicina. Naquele momento, Dona Benedita apareceu correndo. Senhor Lucas, tem 2 homens na porta se dizendo da polícia. Querem falar sobre tratamento médico irregular. Lucas e Marina se entreolharam. Dr. Henrique havia atacado primeiro. Na porta, 2 investigadores sérios mostraram seus distintivos. Senhor Ferreira, recebemos uma denúncia de que o senhor está expondo uma criança doente a risco ao interromper tratamento médico essencial. Meu filho está curado, Lucas respondeu calmamente. Tenho laudos médicos recentes que comprovam. Precisamos avaliar a situação da criança, disse o investigador mais alto. É protocolo em casos de suspeita de negligência parental. Foi então que Pedro apareceu correndo, seguido por Sofia e Gabriel. Os 3 estavam sujos de terra, sorridentes, claramente saudáveis e felizes. Papai! Pedro gritou. A gente achou uma joaninha gigante no jardim. Os investigadores olharam para as 3 crianças brincando normalmente, depois para os laudos médicos que Lucas apresentou e finalmente se entreolharam com expressões confusas. Senhor Ferreira, disse o investigador mais novo, essas crianças não parecem doentes. Por que não estão? Marina se aproximou. Todas foram vítimas de diagnósticos fraudulentos do mesmo médico. Quando os investigadores souberam dos detalhes do caso, a situação se inverteu completamente. Em vez de investigar Lucas, eles começaram a investigar Dr. Henrique. Mas a batalha estava apenas começando. Uma semana depois, a história explodiu na mídia. Médico acusado de manter crianças em falso tratamento de câncer virou manchete em todos os jornais. Lucas havia usado suas conexões empresariais para garantir que o caso recebesse a atenção que merecia. Doutor. Henrique tentou se defender publicamente, mas sua versão desmoronou quando mais famílias começaram a aparecer. O número de crianças afetadas subiu para 37 casos confirmados. Marina estava na cozinha preparando o almoço quando Lucas chegou agitado com uma ligação que acabara de receber. Era da Polícia Civil, ele anunciou. Dr. Henrique foi preso hoje de manhã. Além das acusações de estelionato, descobriram que ele estava desviando medicamentos de quimioterapia para vender no mercado negro. Marina quase deixou a panela cair. Ele estava vendendo remédios de câncer. Pior que isso, ele dava medicamentos vencidos ou diluídos para as crianças que realmente precisavam. E vendia os medicamentos bons por fora. A revelação era ainda mais chocante do que haviam imaginado. Doutor, Henrique não era apenas ganancioso. Ele estava colocando crianças realmente doentes em risco.
Pedro entrou correndo na cozinha, completamente alheio ao drama dos adultos. Tia Marina, papai, tem uma surpresa. Ele estava segurando uma carta oficial. Chegou isso hoje. É da escola. Lucas abriu a carta com curiosidade. Era uma carta de aceitação na escola particular onde Pedro havia se candidatado antes do diagnóstico de câncer. Você quer voltar a estudar? Lucas perguntou emocionado. Quero ser uma criança normal de novo. Pedro saltou de alegria. E quero contar para todo mundo que eu venci o câncer. Marina sorriu, mas corrigiu gentilmente. Pedro, você não venceu o câncer. Você nunca teve câncer para vencer. Pedro ficou confuso. Então, o que eu tive? Lucas se ajoelhou na altura do filho. Você teve um médico mentiroso que queria ganhar dinheiro, mas agora ele está na cadeia e você está livre para ser feliz. Naquela tarde, uma surpresa inesperada chegou na mansão. Sofia, a filha de Carla, apareceu com uma mala pequena. Tia Marina, a menina de 8 anos, disse timidamente. Minha mãe disse que talvez vocês possam me adotar. Ela não consegue mais cuidar de mim depois de tudo que aconteceu. O coração de Marina se partiu. Carla havia desenvolvido depressão severa após descobrir que submetera a filha a tratamentos desnecessários por mais de 1 ano. Mesmo sabendo que não era culpa dela, não conseguia mais olhar para Sofia sem se sentir destruída pela culpa. Lucas olhou para Marina, depois para Pedro, brincando com Sofia no jardim. O que você acha? Acho que nossa família estava incompleta até agora. Marina respondeu sem hesitar. Pedro veio correndo quando soube da notícia. Sofia vai ser minha irmã de verdade? Se ela quiser, Lucas respondeu. Sofia abraçou Pedro com força. Quero muito. Naquela noite, enquanto colocavam 2 crianças para dormir pela primeira vez, Lucas e Marina conversaram sobre como suas vidas haviam mudado em poucos meses. Marina, Lucas disse, pegando sua mão. Há algo que preciso te dizer há semanas. O quê? Eu me apaixonei por você. Não apenas pela mulher incrível que salvou meu filho, mas por quem você é. Pela força, pela compaixão, pela coragem de lutar quando todos os outros desistiram. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Lucas, eu também me apaixonei por você e por essa família linda que construímos juntos. Então casa comigo, ele disse simplesmente. Vamos oficializar essa família que o destino juntou de forma tão estranha. Antes que Marina pudesse responder, 2 vozes pequenas gritaram do quarto. Casem, queremos uma festa. Pedro e Sofia estavam espiando da porta sorridentes. Acho que recebemos aprovação. Marina riu. E assim, uma história que começou com uma mentira médica se transformou na verdade mais bonita sobre família, amor e coragem. 6 meses depois, a mansão de Lucas estava decorada para uma celebração dupla. O casamento de Lucas e Marina e o primeiro aniversário da cura de Pedro, como eles passaram a chamar o dia em que descobriram a verdade. Pedro e Sofia, agora irmãos oficiais, corriam pelo jardim com outros amigos que haviam sido vítimas do esquema de Dr. Henrique. O que começara como uma tragédia individual se transformara numa comunidade de famílias unidas pela experiência compartilhada. Tia Marina, Pedro gritou, usando o título que mantinha mesmo depois que ela se tornou oficialmente sua madrasta. Olha quantas crianças vieram! 17 crianças brincavam no jardim. Todas haviam sido pacientes falsas de Dr. Henrique, todas agora saudáveis e felizes. Seus pais se tornaram amigos íntimos, unidos pela luta por justiça e pela alegria da descoberta de que seus filhos nunca estiveram realmente em perigo. Doutora Fernanda, que se tornara médica da família, aproximou-se de Marina. Você sabe que mudou a medicina pediátrica no Brasil, né? Como assim? O caso Dr. Henrique resultou em novas leis.
Agora é obrigatória segunda opinião para todos os diagnósticos de câncer infantil e os laboratórios precisam de dupla certificação. Lucas se juntou à conversa e o julgamento. 15 anos de prisão, proibição permanente de exercer medicina e indenização de R$ 2 milhões para cada família afetada. Doutora Fernanda informou. Marina sorriu. O dinheiro é bom, mas o mais importante é que nenhuma criança vai passar por isso de novo. A cerimônia de casamento foi simples e emocionante. Pedro e Sofia foram os padrinhos, carregando as alianças com orgulho. Quando o celebrante perguntou se Lucas tomava Marina como esposa, ele olhou para a mulher que transformara sua vida. Eu a tomo, disse. Não apenas como esposa, mas como a guerreira que salvou meu filho quando eu não soube como fazê-lo. Como a mãe que Sofia escolheu e como o amor que eu nunca pensei que encontraria de novo. Marina, com lágrimas nos olhos, respondeu: E eu te tomo como o homem que me ensinou que é possível construir uma família com amor puro, que me deu a chance de ser mãe de 2 crianças maravilhosas e que lutou ao meu lado pela verdade quando seria mais fácil aceitar a mentira. Quando se beijaram, todas as crianças do jardim aplaudiram e gritaram "Viva!" com uma alegria contagiante. Durante a festa, Carla se aproximou de Marina. Havia se recuperado da depressão e estava trabalhando como voluntária numa ONG de apoio a famílias com crianças realmente doentes de câncer. Marina, obrigada por cuidar da Sofia quando eu não consegui. Carla, você não fez nada errado. Você foi vítima como todas nós. Mas você foi corajosa o suficiente para questionar. Se não fosse por você, nossas crianças ainda estariam sendo envenenadas desnecessariamente. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a nova família se reuniu na sala. Pedro e Sofia estavam dormindo no sofá, exaustos da festa. Marina, Lucas sussurrou. Você se arrepende de alguma coisa? De ter me raspado para um menino que mal conhecia? Nunca. Marina sorriu. Foi o melhor impulso da minha vida. E agora? O que fazemos com todo esse amor que construímos? Marina olhou para as 2 crianças dormindo, depois para o homem que havia se tornado seu marido. Agora vivemos felizes, criamos nossos filhos e sempre lembramos que às vezes os milagres começam com um gesto simples de compaixão. Pedro abriu os olhos sonolentamente. Tia Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Quando eu crescer, posso ser médico, mas um médico bom que ajuda as crianças de verdade? Marina abraçou o menino. Pode ser qualquer coisa que você quiser, Pedro. Qualquer coisa. E assim, uma história que começou com uma mentira médica se transformou na verdade mais bonita sobre família, amor verdadeiro e o poder de uma pessoa corajosa que se recusa a aceitar injustiças. E assim, uma história iniciada com um diagnóstico médico falso se transforma no milagre mais lindo que uma família pode viver. Marina não apenas salvou Pedro de um tratamento desnecessário, mas ajudou dezenas de outras crianças e suas famílias. O que você achou dessa transformação incrível? Já viveu alguma situação onde alguém especial mudou completamente sua perspectiva de vida? Conta pra gente nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar você. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.